Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e esse é o curso de Lógica de Programação. Bom, agora que a gente vai trabalhar com alimentar esse nosso total geral, né? O total de entradas, total de saídas e depois o total geral. Bom, para isso a gente vai voltar aqui no Sublime. A gente na última aula fez a formatação, né, desse alimenta a tabela. A gente vai criar uma função um pouquinho mais complexa, porque essa função ela vai ter que dar para mim entrada e saída, e ela vai ter que ver se alimenta o HTML ou não. Para isso a gente vai passar os parâmetros de uma forma diferente. Então vamos aqui colocar primeiro criar essa função, então vai ser function total entradas, saídas, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Bom, o primeiro parâmetro que eu tenho que receber aqui é o array, certo? O segundo parâmetro é o tipo, para saber se é saída ou entrada. E o terceiro parâmetro vai ser o alimenta tabela, com camel case. E esse alimenta tabela, ele já vai ter uma função aqui, já vai ter um item true. Ele já vai ter um valor pré-definido de parâmetro. Isso significa que se eu não passar nada, uma vez que eu chamei a função, ele automaticamente já vai ter esse valor como true pré-definido. True que é verdadeiro, isso também poderia deixar como false. Que é true or false são duas coisas que a gente utiliza bastante no mundo da programação. Então eu deixo aqui como true, certo? E agora a gente vai começar a trabalhar na nossa lógica. Eu primeiro defino uma variável total, certo? Essa variável total ela vai ser igual a zero. Sempre é muito interessante, uma vez que a gente trabalha com repetidor ou com laços aqui, e vai fazer um cálculo para que ele some tudo dentro de uma variável, a gente, antes de fazer o for, antes de fazer o repetidor, a gente define a variável como zero, para que não tenha nenhuma sujeira aí, a gente fala dessa forma, conforme ele vai fazendo um cálculo. Então eu coloco for aqui, porque eu vou fazer o cálculo dentro do meu array. Então, eu começo a fazer a estrutura básica, né? Var i é igual a zero. E aqui eu faço, enquanto i for menor que a quantidade de índices do array, então array.length, ponto e vírgula, ele vai rodar esse array, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Eu preciso verificar aqui com um if, fazer um teste, verificar se é o tipo, porque eu quero calcular somente o meu tipo, né? O tipo de entrada ou o tipo de saída. Então aqui eu coloco if, eu testo o array dentro do meu índice, ponto, tipo, for igual o mesmo tipo que eu estou enviando na função, ele tem que fazer isso daqui. Total é mais igual, porque ele vai somar tudo aqui dentro dessa variável total. Então eu faço uma concatenação de valores, né? Conforme ele vai passando os valores, eu vou fazendo essa soma. E qual que é o campo que tem os valores? Ponto valor, certo? Aqui eu não coloco else, porque se eu colocar o else, por mais que o tipo, vamos supor, se eu colocar aqui else, e fazer também o valor, ah não, porque ele vai fazer somente tipo 2, ele vai dar um problema e ele vai somar tudo que passar, porque ele, se não for 1, ele vai ser 2. E da mesma forma ele está sobrescrevendo a variável. Então aqui eu deixo somente como if direto. Vamos testar para ver se está tudo certo? Aqui eu vou no for, quando eu finalizo o for, tá vendo? Aqui tem um if e aqui o for. Depois do for, eu dou um console log do meu total para verificar qual que é o valor que ele está somando dentro desse repetidor. E aqui eu vou chamar a minha função, que é total entradas, saídas, certo? Primeiro eu recebo o meu array, depois eu passo o tipo que vai ser, eu posso colocar direto aqui, vamos supor que eu quero 1, tá certo? E eu não preciso passar o terceiro parâmetro porque ele já está com um valor prefixado aqui, mas eu poderia, se eu quisesse alterá-lo, porque ele vai entender e vai sobrescrever esse parâmetro aqui e vai definir como false. Se eu não passar nada, ele já é true porque ele tem como padrão. Beleza, chamei aqui, tudo certo, vamos voltar, já salvei, vamos voltar no Google Chrome, dei uma atualizada, e aqui ele deu 8.500, vamos ver se está certo? Então vou pegar meu celular aqui, vou fazer a prova real, então é 2.500 mais 4.500 mais 1.500. Aqui ele bateu, ele deu 8.500. Vamos fazer diferente aqui? Então no total de entradas e saídas eu vou colocar aqui 2, que agora eu quero que ele faça o cálculo de saídas. Vamos atualizar aqui. Ele deu 131. Vou fazer o cálculo só para ver se está correto. Tem a primeira saída, 76, mais
outra saída 55. 131 ele também bateu. Então dessa forma a gente está criando uma função híbrida, a gente consegue retornar os mesmos cálculos de acordo com o que é necessário para a gente, se a gente está puxando ele para somar ou não. Agora, outra coisa interessante é a gente saber se vai alimentar diretamente no HTML ou não, né? Que a gente tem a opção aqui do alimenta tabela. Para isso a gente vai fazer a construção aqui, tá certo? Eu posso tirar esse console log. Aqui o meu total, se eu passo corretamente aqui, eu já sei que ele está retornando corretamente. Então eu coloco um if. Alimenta a tabela. For igual a igual, true. Ele vai fazer uma operação, senão ele vai fazer outra, tá certo? Bom, primeiro aqui, vamos definir como é que ele vai ser essa tabela, como é que vai fazer essa alimentação. Então, depois que eu verifico se alimenta a tabela é true, eu tenho que verificar outra coisa. If tipo, a variável tipo que a gente recebe, for igual a igual a 1, ele tem que pegar outro ID dentro do nosso HTML, que voltando aqui embaixo, é o ID total de entradas. Se não, ele vai pegar o total de saídas, então eu coloco um else. Então aqui eu verifico se ele vai alimentar a tabela primeiro, tá certo? Depois eu verifico os tipos, né? Como que ele vai fazer aqui dentro de acordo com determinada função que ele recebeu. Então primeiro aqui, vamos definir o meu parâmetro HTML, né? Então posso definir como uma var aqui HTML, que a gente vai construir aqui, para dar aquele inner HTML. Eu coloco uma vazia, e aqui dentro eu vou fazer o HTML mais igual para concatenar, né? Eu vou concatenar aqui, aspas simples, lembrando para concatenação de HTML para inserir arquivos dinâmicos sempre com aspas simples. Então eu vou colocar aqui um alert, certo? Um div primeiro, né? Vou fechar essa div. Vou adicionar uma class alert, depois alert success, né? Porque a gente quer que fique verdinho, aqui ele já, como a gente já digitou, ele já apareceu. Vou aqui pegar as aspas simples e concatenar com o valor da minha variável total, certo? Depois, o que eu vou pegar? Eu vou utilizar o document para a gente pegar o nosso ID, né? Então, eu vou colocar o document.get element by ID, abro e fecho parênteses, coloco qual que é o nome do ID que eu quero, que aqui no caso vai ser total de entradas, certo? Ponto inner HTML, o que eu faço? Eu sempre deixo como vazio a primeira, certo? Para que ele limpe se tiver qualquer dado. E depois eu pego a mesma estrutura do document get element by ID total de entradas e adiciono no meu HTML. Então, se for 1, ele vai adicionar lá aqui esse total de entradas. E se for 2, agora ele tem que fazer de outra forma, né? Ele tem que entrar aqui no else. Então eu posso até selecionar essa mesma estrutura e copiar para o else, certo? E aqui dentro, em vez de success, eu vou colocar um danger para que fique vermelho. O total ainda é o mesmo da variável total que eu coloquei lá. O ID vai mudar, vai ser total de saídas, certo? Total de saídas, eu limpo primeiro, depois eu adiciono aquele HTML. Beleza, então se eu alimento a tabela for true, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar dinamicamente esses itens lá no meu HTML. E se não, o que ele vai fazer? Ele só vai dar um return para mim. Eu coloco o return para que finalize e retorne o valor que eu quero, total. Certo? Então aqui a gente já tem total de entradas e saídas como 2. Vamos colocar aqui como 1, certo? Aqui ele já vai delimitar que ele tem que alimentar a tabela aqui como true, tá certo? Porque a gente não está passando nada. Vamos atualizar e vamos ver como é que vai ficar. Atualizei aqui. E ele já colocou meu total de entradas, certo? E se eu quisesse colocar aqui como false, a terceira opção, o que ele vai fazer? Coloquei como false, atualizei. Vamos ver se ele apareceu alguma coisa aqui. Aqui ele não apareceu nada, porque eu não estou pedindo para ele não fazer nada com esse valor que ele está retornando. Mas se eu colocar aqui, definir uma variável, como por exemplo, dar um espaço, var entradas
é igual total de entradas que eu coloquei essa função. E dar um console log aqui para mim, ó, e colocar essa variável que eu acabei de definir, dar uma salvada, atualizei, aqui ele não mostra nada porque deu um console log, quando dá um inspecionar, vou no console, olha, ele não alimentou aqui, tá vendo, o total de entradas, mas ele mostrou para mim um valor, se eu quiser fazer esse valor de alguma forma diferente. Então é interessante, tá, pessoal? Vou chamar essas duas opções aqui, como a gente já fez essa função híbrida, então eu vou apagar aqui esse console log, não vou preencher, vou deixar aqui como... Eu poderia colocar como true também, porque ele vai dar no mesmo, quando eu coloco como true, mas eu posso deixar sem preencher. E essa função a gente já sabe, toda vez que a gente passa o terceiro parâmetro como true ou como false, ele vai alimentar ou não essa tabela. E aqui o total de entradas e saídas, eu só repito essa função e mudo os parâmetros, e aqui eu coloco como 2. Salvando, ele já vai preencher para mim o total de entradas e o total de saídas, certo? Uma coisa interessante que eu vou fazer só aqui, no meu total de entradas, vou colocar só um valor de reais aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Só para ele entender aqui que são valores monetários que a gente está trabalhando. Salvei aqui. Beleza, ele já ficou o total de entradas com o total de saídas e o total geral. Agora a gente precisa fazer o quê? O que ele vai fazer aqui? Se eu tiver mais entradas do que saída, ele tem que ficar verde. Se eu tiver mais saídas do que entradas, ele tem que ficar vermelho. Beleza? Vamos fazer agora essa outra função. A gente já fez essa primeira função híbrida. Agora, a gente tem que fazer essa outra function. Certo? O nome dessa function vai ser total geral. E eu recebo o total entradas, vírgula, total saídas. E aqui eu faço valor, defino uma variável, var, valor total é igual total de entradas menos total de saídas, certo? E aqui eu vou fazer uma condição, if valor total for menor que 0, ele vai ter que fazer uma função, else outra. Então o que ele vai fazer aqui? Lembrando, eu posso definir aqui uma variável HTML, né, porque eu vou fazer uma concatenação. E aqui eu coloco o HTML para concatenar com uma div que eu vou colocar aqui. Então eu abro div e fecho uma div, coloco um class. Então se o valor total for menor que 0, ele tem que dar um danger, né? Então eu coloco um alert danger, e coloco aqui para concatenar novamente o valor total. Aqui, a mesma coisa, só que é o success, porque ele vai ser maior, né? A mesma coisa que eu poderia fazer aqui, deixar como se o valor total for maior que 0. Mas como eu estou fazendo o teste negativo primeiro, né? Eu posso fazer dessa forma. Então eu coloco um success no valor total. E aqui por final, o que eu faço? Agora eu tenho que preencher lá, né? Então eu pego um document, ponto get element by id, que ele já preencheu aqui, que foi corretamente. Qual que é o id que eu estou procurando? Total geral. Ponto inner html. O que eu faço primeiro? Eu deixo como vazio. E depois, para limpar só, né? E depois eu adiciono o HTML que eu criei aqui, baseado na minha condição. Beleza? E agora o que eu faço aqui agora, né? Eu preciso chamar essa função. E o que a gente fez? A gente criou essa função para ser uma função híbrida, para que ela pegue aqui, de acordo com o que a gente manda, como ela faz o mesmo retorno, para que ela alimente ou não. E agora que entra, por quê? Eu posso definir uma variável como total entradas é igual. Eu posso selecionar aqui, ó, total de entrada desse mesmo item que apareceu, só que eu passo outro parâmetro como false. E aqui é a mesma coisa, só que vai ser um total de saídas.
Então, total de saídas, total de entradas e saídas aqui vai ser 2 e o false. E por final, eu chamo o meu total geral e passo os dois parâmetros que ele seleciona. O total de entradas, vírgula, total de saídas. Dei um salvar aqui, vou atualizar, vamos ver se deu certo. E aqui ele já preencheu, vamos ver se está correto. Basicamente é 8.500 menos 131, que aqui bateu 8.369 reais. Faltou só meus reais aqui. Bom, pessoal, então, resumindo, o que a gente fez hoje? A gente criou uma função que serve para vários fins, né? A gente criou uma função que automaticamente, baseado nos parâmetros que a gente passa, ele tem outras rotinas. Então, para que a gente não precise, para que não fique tão verboso, a gente precisaria fazer tipo, vou fazer uma função para total de entradas, vou fazer uma função para total de saídas. Para que não fique tão verboso, a gente utilizou uma mesma função para que ela reutilizasse somente os itens que são interessantes para a gente, como o tipo, né? Eu coloco o array ele tem que ir, porque é dali que ele está tirando os meus dados. O tipo, se for 1, ele vai somar o total de entradas, se for 2, ele vai somar o total de saídas, e eu alimento ou não a tabela, né? Então a gente utilizou ele 4 vezes aqui, ó. Se eu deixei sem parâmetro nenhum, a gente aprendeu que podemos deixar parâmetros aqui com valores base, né? Como o true aqui. Se eu passo ele sem parâmetro, ele já entende que é um valor verdadeiro, como o true lá, então ele vai alimentar a tabela. E se eu passo como false, o que ele faz? Ele só retorna o valor para mim, porque eu utilizo esse valor para fazer o cálculo em outra função. Então é isso que é interessante da programação. É a gente começar a tomar decisões mais assertivas, pensar na manutenção do código. A gente utilizou uma função que está nos tratando, está nos retornando 4 itens, né? É bem interessante fazer uma função dessa forma, como ela se trata da mesma situação, que nem a gente está total de entradas e saídas. Não é interessante fazer uma função para tudo. Vamos supor, a gente poderia fazer uma função para todas essas outras funções que a gente tem aqui. Se for data, se for não, e colocando true or false. Mas é legal sempre fazer essa manutenção de código uma vez que se trate do mesmo ambiente. No nosso caso, a gente queria somar o total de entradas e total de saídas. Utiliza o mesmo array e são pequenos itens que a gente coloca. Mas não é legal fazendo um monstro, né? Um Frankenstein que a gente fala, deixar uma função extremamente grande para que cuide de toda uma região. É interessante sempre fazer coisas que estão ligadas, beleza? Mas aqui a gente aprendeu alguns itens, como que a gente pode trabalhar com essa lógica de uma maneira bem legal. Pessoal, gostou desse vídeo? Deixa seu like, dúvidas e comentários pode deixar aqui que eu respondo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, que isso me ajuda pra caramba. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!